mecanismo da transformação que a nossa sociedade vai passar. Existem, dentro da literatura que Kardec nos propôs, quando a gente lê o capítulo 18 da Gênese, do item 27 para frente, que é onde eles estão apontados, quando nós tomamos aquela mesma mensagem da obras póstumas, regeneração da humanidade, a gente vai encontrar ali, numa leitura atenciosa, 7 tipos de espíritos diferentes. Tipo número 1, está colocado no item 27, capítulo 18, item 27 do livro A Gênese. Diz Kardec que haverá um grupo de espíritos chamados os maus não tocados pelo bem. O que são maus não tocados pelo bem? São pessoas que são más e elas não se sensibilizam, gente. Não se sensibiliza, se eu fiz mesmo, faço de novo, gostei e repito, me solta para ver se eu não faço de novo. E faço mais. Não sinto remorso, não sinto pena, faço mesmo. Não é? Esses são o primeiro grupo, chamado os maus não tocados pelo bem. No item 28, nós estamos no 27, no item 28, que é o item seguinte, Allan Kardec enumera 4 características que esses espíritos têm. Eu não quero que ninguém grite bingo, mas tem 4 características que essas entidades têm que mostram que elas são espíritos maus não tocados pelo bem. Primeira, rebeldia em relação a Deus. Uma aversão a tudo que é religioso. 2, desconhecimento das coisas espirituais e, consequentemente, um apego aos bens da terra. Uma ignorância que nos faz ter apego às coisas materiais. Terceiro, uma dificuldade muito grande de controlar as suas paixões e se jogam de maneira irrefreável nas suas paixões. Quarta característica, não gostam do bem. Não gostam. Gostam das imperfeições, do orgulho, do egoísmo, da cupidez, da maldade, da crueldade. São características dessas entidades. Esse é o grupo 1. Você está anotando aí? Esse é o 1. Grupo 2. Grupo 2. Os maus tocados pelo bem. Porque tem os maus não tocados pelo bem. E tem os maus tocados pelo bem. Eles são maus, mas eles se arrependem, eles choram, têm remorso. Depois faz de novo. Mas eles sabem que estão fazendo coisa. Meu Deus, eu não podia ter feito isso com a minha mãe. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus. Mas faz. São os maus tocados pelo bem. Terceiro grupo, formado por aqueles que a gente pode dizer que são os nativos da terra e que se transformaram, porque também tem gente que é da terra, mas que já é bom. A gente conhece pessoas que foram boas, são da terra, mas eles são pessoas que têm uma índole positiva, não são entidades difíceis, não são maus, não tocados pelo bem, e nem são maus tocados pelo bem. Eles já são até almas renovadas, conseguiram no curso da história desenvolver virtudes e já podem ser interpretados como sendo entidades nativas, mas que já possuem virtudes. Esses que estão citados no item 30 do capítulo 18 da Gênese, esses vai acontecer o que com eles? Eles vão ficar no planeta para ajudar, para serem os auxiliares dos que vão promover a grande mudança. Eles vão trabalhar junto. Então, também estão convocados para trabalhar. Também não migra, já era bom, por que vai migrar? Então, esses vão ficar. Quarto grupo. O quarto grupo é o grupo da chamada geração nova. O que é a geração nova?
citada por Allan Kardec, nos mesmos itens anteriores, 27 e 28. O 27 e o 28 fala dos maus não tocados pelo bem, fala dos maus tocados pelo bem e fala da geração nova. As características da geração nova. Tem o conhecimento, tem a inteligência desenvolvida e a compreensão clara das leis espirituais. Segundo, do lado daqueles que são chamados os maus não tocados pelo bem, existe o gosto pelas paixões envilecentes. Do lado da geração nova, tem uma coisa que ele diz que eles são dotados da razão. O que é a razão? A razão é dizer, isso aqui não é bom de fazer. Não, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso é certo, isso não é certo, não vou fazer. Então, as paixões não dominam a geração nova porque eles são dominados pela razão. Eles têm uma propensão ao bem. Eles são propensos ao bem. Eles gostam de fazer o bem. Eles gostam. Enquanto que os da geração nova têm a espiritualidade desenvolvida. O quinto grupo. Esse quinto grupo não está na obra, não. Fui eu que botei sozinho. Foi minha conta e risco. O quinto grupo são os amores da geração nova. Porque quando aconteceu a transição planetária que veio, lembra que veio um pessoal na transição planetária outra, quando a gente saiu da pré-história para a história, os chamados exilados de Capela, eles vieram, mas junto com eles vieram uma série de entidades que eram seus amores para ajudá-los. Eles vieram, mas seus amores vieram não para ficar, vinha, passava uma encarnação, voltava, vinha de novo para dar um suporte, vinham grandes iluminados, grandes cientistas, que não eram necessariamente da Terra, mas eram ligados aos seus amados e vinham para ajudá-los. Baseado nisso, botei uma quinta classe, os amores dos migrados, porque a geração nova vai chegar aqui, meu Deus. Tudo bem que eles são evoluídos, mas deve sentir uma saudade danada. Saudade de casa, saudade dos seus amores. Então, comparando com o que aconteceu na outra transição, nessa também nós deveremos ter, embora eles não venham a integrar a sociedade terrestre, a encarnação de amores que virão para dar um suporte, para dar uma ajuda. Fica aqui uma encarnação, volta para o seu mundo de origem. Vem ver o filho que está aqui. Vem participar desse processo de construção para que a saudade diminua. E ainda tem dois tipos. Esses dois, eles aparecem no item 29 do capítulo 18 da Gênese. E é lá que é citado, e ele aparece também na mensagem lá, que a gente estava comentando. Na mensagem do capítulo 31 da segunda parte de Obras Póstumas, eles também estão lá. É dito o seguinte, que existirão os que vão migrar, e existirá também os que não vão migrar. Mas tem um pessoal que a gente tem dúvida, que a gente não sabe se migra ou se não, mas eu acho que ele é realmente capaz de mudar. Vamos apostar, não, migra logo ele. Não, coitadinho, pode ser que ele se transforme. Então, há dúvidas. Existe dúvida se esse espírito poderia se encaixar numa sociedade renovada ou não. Então, ocorre o surgimento de dois outros tipos de situação. Qual é a situação? Tenho dúvida se ele tem que migrar ou não. Então, ele desencarna e vai para o mundo espiritual. Do mundo espiritual, sem encarnar, ele observa as mudanças que acontecem. Ele é orientado no mundo espiritual para que ele perceba a possibilidade de ele migrar. Se olha, você está aqui, mas pode migrar, pode não migrar. Veja a situação que está. E aí diz o texto que, desembaraçado do corpo material, esses espíritos passam a ver a vida de outra forma e, de repente, eles podem se sensibilizar para uma mudança no cenário de suas vidas. E, assim, eles fazerem uma transformação de tal sorte que eu consiga encaixá-los na sociedade renovada. É uma possibilidade. Ou eles ficam lá, não apresentam sinais de melhora, realmente isso aqui não tem jeito. E aí eles ingressam na condição
do sétimo naipe de espíritos que ficarão na transição planetária. O sétimo é o seguinte: eu tenho dúvida se ele vai ou não conseguir se transformar. Então ele fica no mundo espiritual, não se renovou, vamos experimentar mais, não se renovou, aí a transição acabou. O mundo se organizou, agora nós não temos mais o modelo que tínhamos antes, nós temos harmonia, equilíbrio, sociedade está melhor, acabou-se aquela loucura que existia, acabou. Então encarna ele para ver. Então, depois de tudo transformado, faz uma experiência, encarna ele na sociedade modificada, para ver se ele se adapta nessa sociedade mudada, porque pode ser que ele se adapte. Como diz o texto, a casca está mais estragada do que o cerne. Então é só a casca que está estragada. Por dentro ele ainda é bom. Então vamos botar ele. Talvez ele numa sociedade organizada, ele se encaixe e siga. E isso é uma plena possibilidade. Agora pode ser que ele encarne e aqui chegue, não gostei disso não. Eu gosto da bagunça, não estou achando aqui, não estou gostando desse negócio. Aí acaba que você vê, realmente não tem jeito, aí ele vai migrar. Então eles vão sofrer uma espécie de migração tardia. Mas a gente podia colocá-los numa palavra só, não está no texto, mas a gente poderia defini-los como sendo repescagem, né? Ele ficou. Então vocês veem que não é fácil migrar, gente. Para migrar, você tem que ser mal não tocado pelo bem. E eu tenho certeza que muitos de nós estamos pensando assim, meu Deus, para onde que eu vou? Então vamos esquecer a ideia de que a gente vai migrar. Vai migrar os maus não tocados pelo bem. Não é o nosso perfil. Nós podemos estar até no perfil dos maus tocados pelo bem, que faz sentir remorso. Ou, de repente, dos que já são bons na Terra, não sei. Então, não tem no horizonte das nossas vistas migração interplanetária, mas interplanetária vai ter.